Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um programa aqui com a gente. Hoje eu tenho certeza que vai ser um programa muito legal, você vai aprender muito. Nós vamos falar de um assunto que tem impactado a vida de muitas pessoas, às vezes positivamente, às vezes negativamente. Depende muito da forma que você vai começar. Então, o tema de hoje é sobre empreendedorismo, fracasso ou sucesso. Depende exclusivamente da maneira que você vai conduzir a sua empresa, você vai conduzir o seu negócio. Estou aqui junto comigo, aqui está o Mauri. Mauri, dá um alô aí para o pessoal, tá bom? Tudo bem, pessoal? Bom, obrigado, Mauro, aí, pelo convite para a gente falar aqui de empreendedorismo, que é um tema recorrente, um tema atual, e temos muito aí. A gente estou à disposição aí. Eu como empreendedor, né, desde menino, então tivemos muito sucesso e muito fracasso. Então, esse tema é bem interessante. É difícil você achar um empreendedor de sucesso que não teve algum tropeço na carreira. Faz parte, porque é do fracasso que você busca as oportunidades e aprimora o seu negócio. Eu concordo com você, Mauri, porque não existe no mundo nenhum empresário que ele não lidou com o fracasso. Ele lida com o sucesso, mas primeiro ele tem que lidar com o fracasso. Porque o fracasso faz parte do processo, porém nós temos que fazer um bom projeto para evitar que esses fracassos eles sejam maiores do que o sucesso. Então nós estamos aqui para fazer com que o fracasso seja apenas uma ponte para a gente alcançar o sucesso. E começando já, vou fazer uma pergunta para você assim, ó, quando a pessoa quer montar um negócio, não importa o tamanho, como que ele deve começar? Como nós devemos começar o negócio? Tudo começa pelo começo, né? Normalmente, na grande maioria, as pessoas começam o negócio fazendo. Mas aí isso talvez seja a causa do número de fracassos ser muito alto. Deveria se começar por um planejamento. Tudo começa por um plano, né? Aí vou falar de plano de negócio. Por um planejamento. Você tem que planejar o mínimo para você conseguir prever a próxima jogada. É semelhante a um jogo de xadrez, né? Você tem que pensar sempre as próximas jogadas para dar um lance certo. E às vezes você faz um planejamento e não necessariamente precisa segui-lo ao pé da risca. Todo planejamento ele é vivo. Então, seja um negócio grande ou um negócio pequeno, precisa ter um plano. Para onde a gente vamos? Eu preciso saber onde estou, para onde vou, né, a direção, e aí sim eu vou ver como. O como é que vai fazer o link entre onde estou e para onde vou. Legal. O planejamento, até na nossa vida particular, vamos falar, a pessoa que vai se casar, ela tem que fazer um planejamento. Evidente. Se você se casa sem planejamento, você faz uma besteira muito grande. Até as pessoas para ter filho planejam ter filho daqui 2, 3 anos, planejam ter filho. E numa empresa não é diferente. Eu tenho visto muitas pessoas quebrarem por causa da empolgação, por causa do excesso de otimismo, porque não fizeram um projeto, não fizeram um plano de negócio. Então eles fracassam e depois ficam colocando a culpa no governo, ficam colocando a culpa na família, ficam colocando a culpa nos juros altos, nos bancos. Então nós não temos que culpar ninguém, nós temos que fazer o nosso dever de casa. Começar certo, com um bom plano de negócio, saber onde que nós vamos montar a nossa empresa, se o nosso produto é inovador, qual que é o nosso diferencial, se no bairro ou na região que a gente vai colocar o nosso estabelecimento comporta mais um, se a cultura das pessoas comprar aquele produto no estabelecimento. Tem infinitos variáveis, né, que você precisa analisar para não começar pelo fracasso, você tem que começar pelo sucesso. O fracasso ele é uma consequência de um plano que você fez, mas você fez um plano não tão bem elaborado. Robusto, inadequado, né? Inadequado. Isso olha, você como empreendedor, nós temos dois tipos de empreendedores, né? O empreendedor por oportunidade e o empreendedor por necessidade. E qual é a maioria? Infelizmente, a maioria empreende por necessidade. Esse é o pior, né? Hein? Esse é o pior. Mas infelizmente, é a maioria das pessoas. Né? A pessoa perde um emprego, passa uma dificuldade, e aí não estou conseguindo outro emprego, o que eu falo? Vou empreender. E aí, eu sei fazer alguma coisa, eu preciso me virar, então eu vou por necessidade. E o pior caso da necessidade é que ela tem um senso de urgência, aí ele vai pular etapas, né? E ele começa pulando a principal, que é o plano, o planejamento.
Um empreendedor por necessidade, dificilmente ele faz um planejamento. Diferente do empreendedor de oportunidade, porque ele percebeu uma oportunidade, ele tem uma outra coisa, e então ele percebe a oportunidade, aí sim, ele vai, faz um plano, verifica a região, verifica os envolvidos, né? Eu vou falar stakeholders aqui, é uma palavra muito técnica, mas são os envolvidos, né? Desde o fornecedor, a mão de obra, a matéria-prima, até os seus clientes. Então, você tem que pensar nessa cadeia, né? Hoje em dia nós temos aí o Canvas, que nada mais é que um resumo disso, que faz você pensar em todos esses envolvidos, que é muito básico, né? Eu estou falando aqui de maneira geral, mas embora seja muito básico, as pessoas não fazem. Quando é oportunidade, até fazem, mas por necessidade, dificilmente você vai ver um plano de negócio. E aí acontece a estatística que a gente tem, que dificilmente as empresas chegam no primeiro ano, né? 70% não chega no primeiro ano. Altíssimo. Por quê? Porque não planejou, né? Então, no primeiro buraco, eu não tinha pensado nisso, né? Vamos dar um exemplo bem simples aqui. Alguém perde o emprego e fala, puxa vida, eu preciso arrumar uma coisa. Vou fazer bolo, né? Eu sou bom de bolo. Vou construir uma... Eu não aguento mais passar nas casas e ver bolo para tudo. E aí, o que ele faz? Ele não dá uma volta no bairro para ver quantas casas de bolo tem ali, né? E não deu tempo de fazer isso. E quando ele começa a fazer, porque a gente aprende, nós não... Tem um conceito assim, você não vê com os seus olhos, você vê com a sua mente. Então, se você não percebeu, não deu uma volta no bairro e percebeu quantas casas de bolo estão ali, você não viu isso, você não vai enxergar. Aí, quando você começa a pensar em bolo, no dia seguinte você vai começar a achar que tinha 5 casas de bolo no seu bairro. Cara, vai ser mais um player, você vai ser mais um concorrente, né? Você esqueceu de dar uma olhada Maurício, nisso. Isso é igual o carro, quando a gente vai comprar uma Exatamente marca. A cor do carro, a cor marca. Do carro, né? Vou comprar um Corolla. Você não viu muito, daqui a pouco parece um monte de Corolla passando do seu lado. Então, o empreendedorismo, o que você falou da mente, é bem legal mesmo. A gente não enxerga com os olhos, quantas pessoas estão lá, mas depois que você abrir o negócio, depois que você está lá dentro, na hora que você abre as portas para receber o primeiro cliente, e quando você vê que o cliente não entra, que é ele que vai sustentar o seu negócio, entra gatos pingados, entra um, depois entra outro, aí entra o desespero. E as pessoas que fazem por necessidade, primeira coisa, eles são demitidos de alguma empresa, que ele trabalha 10, 15 anos, ele pega toda aquela indenização, e ele gasta toda a indenização num produto que vai ser um fracasso, e a situação dele vai ser muito pior. E eu costumo dizer, Maurício, que quando acaba o negócio, acaba a família também, porque se não tiver uma boa base familiar, se tiver uma esposa e filhos que são compreensivos, porque as pessoas têm que comer, e começa a criticar, olha, não falei para você, isso é tudo sua culpa, então um começa a culpar o outro. Então, dá uma desarmonia no lar também, por esse motivo, porque quando as coisas dão certo, todo mundo está feliz. Mas quando as coisas não estão dando certo, aí sim você vai conhecer quem é a sua esposa, você vai conhecer quem são os seus filhos. Infelizmente, isso é uma verdade, né? Você, quando tem uma dificuldade financeira e você envolve, quando você entra num empreendimento, além de finanças, você vai envolver tempo. Você vai se dedicar aqui no treco, então vai consumir muito da sua vida, você vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder se dedicar naquilo. E aí, quando dá certo, ótimo, mas na maioria dos casos não dá, e aí vem a consequência de você não ter feito um plano e falar, olha, se eu vou por aqui, se não der, eu tenho que ir por ali. E aí, ir conduzindo esse plano, né? Parece uma coisa assim meio acadêmica, mas é muito simples. Um plano não precisa ter aquele texto, parecendo um livro, são etapas que você vai ter que cumprir. Mas precisa. Mas necessárias. É necessário, né? Porque as pessoas não fazem e vão quebrando. Eu sugiro muito para as pessoas, Maurício, inclusive eu escrevo sobre isso, já tem um livro que eu escrevi sobre isso, é sobre o benchmark, que eu acho que ele é muito importante. Você vai montar um depósito de material para construção, é bom você conversar com alguém que também tem um depósito de material para construção. Sim. E ali ele vai te ensinar todos os macetes, porque o empreendedor brasileiro, ele tem um bom coração e eles gostam de ensinar. Eu sei que você gosta de ensinar, eu gosto de ensinar, nossos amigos ensinam. Então, eles gostam de passar conhecimento, isso é bom. Então, esse benchmark é muito legal. Você vai abrir uma farmácia, você vai conversar com alguém que está no bairro, um bairro bem distante, ver qual que é o melhor produto, qual que é o público, qual o produto que sai mais. Isso é bem inteligente, isso é uma prática boa que
é um pedaço do caminho que a gente tem que andar. Então, já uma boa parte do caminho seria um bom negócio e um benchmark. O que você acha do benchmark? Não, é super importante, né? Toda empresa, você é um empresário que tem uma empresa grande, tem uma área chamada inteligência de mercado, né? Que é aquele pessoal que vai se preocupar com a concorrência, com os produtores, onde é que está a matéria-prima, onde que está o cliente. A gente, conversando aqui antes da abertura, alguém aqui falou sobre persona, né? Como é que esse cliente se comporta? Eu vou aproveitar aqui, vou dar um exemplo. Eu saí da Embraer em 2016 e até então eu tinha feito algumas empresas de serviço e tal, mas resolvi empreender na área de comércio, né? Fui para um restaurante, olha só, nunca tinha montado restaurante na minha vida, mas aí resolvi. Mas eu fiz um estudo, né? Eu fui ver franquias, fui ver mercado. Isso foi em 2017 para 2018. Estudei tudo, fiz o plano como deveria ser feito e montei um restaurante de comida italiana. Falei, comida italiana aqui em São Paulo é uma região de italianos, vai ser difícil, não dar certo, né? Aí fui ver as oportunidades e achei um restaurante no Rio Grande do Sul, né? Um reduto de italianos. E aí fui para lá, encontrei os negócios e trouxe uma franquia de lá. Só que, olha, a primeira dificuldade. Eu fui buscar um produto de um reduto de italianos gaúchos para colocar em São Paulo, que tem um comportamento completamente diferente. Mas eu dei uma pensada nisso, não entrei sem pensar. Falei, não, acho que dá, porque italiano é italiano em qualquer lugar do mundo, o que muda é a região. Mas era uma franquia, então eu tinha que seguir regras. E aí foi a minha primeira bobagem. Tem que seguir regras, e as regras do franqueador, daqui a pouco a gente fala mais de franquia, é dele. O franqueador define a regra. E ele vai te obrigar a você seguir as regras que ele definiu para o público dele, da onde nasceu a franquia dele, que são gaúchos, né? Então ele queria que eu fizesse aqui em São Paulo o que ele praticava lá no Sul. Já começamos errado, certo? Porque não vai funcionar, porque o comportamento do italiano daqui, ou das pessoas daqui, são completamente diferentes de lá. Uma coisa que eu não percebia, eu montei tudo, fiz uma loja muito boa, deu tudo certinho. Porém, eu fui pego com uma coisa que a gente chama no mercado aeronáutico de 10 a menos 9, né? Aconteceu a pandemia de 2019. E o meu negócio eu abri, comecei a funcionar, mas de maneira alguma eu ia colocar no meu plano de negócio que ia ter uma pandemia, estava fora do radar. E o meu negócio, ele movimentou bem 6 meses, começou aí veio a pandemia. E aí começou aquele negócio, fecha restaurante, fecha tudo, não pode abrir, só que os boletos não pararam de chegar. E aí começou a primeira dificuldade. E aí entra uma característica de empreendedor, que é uma coisa chamada resiliência versus teimosia, né? Até onde vai a resiliência, começa a teimosia. Então o empreendedor, ele sempre acredita. Eu tenho essa característica. Você sempre acredita que vai conseguir. Eu vou vencer essa dificuldade. A gente chama de dificuldade. Então, quando chegou a pandemia, daqui 3 meses ela passa. Não tinha histórico de pandemia como foi a Covid, né? Só que passou 3 meses, não passou. E eu estou lá com o meu restaurante, aí os funcionários já não podiam trabalhar, eu tive que ir para frente do restaurante, a minha mulher me ajudou, a gente tentou sobreviver, passou mais 3 meses, são 6 meses, aí você já não vendendo, já a água chegando no nível alto ali, você fala, bem, não vai dar, né? E aí você vai correr atrás do seu franqueador, ele vira as costas para você, você vai onde está localizado esse restaurante, eles dão as costas para você e as contas têm que chegar. O governo não abre mão dos impostos, né? Eles deram você pode... Eles adiaram os impostos, mas não abriram mão. A conta chegou. Então, eu tive que fechar o restaurante, porque veio a pandemia. É uma coisa assim que não tinha plano de negócio que podia prever até então. Hoje, talvez se alguém for fazer isso, vai pensar. Hoje alguém vai pensar teve um histórico. Pode... Mas, olha só, uma coisa totalmente inédita. Eu consegui sobreviver bem os primeiros 6 meses. E daí para frente foi só tragédia. Então, eu até então, de vários negócios que eu havia feito, eu não tinha ainda no meu currículo um fracasso. Aí foi o primeiro, entrou para a minha história. Ô, Bauri, eu quero cumprimentar aí as pessoas, né, que estão entrando aí para assistir a gente ao vivo. Muito obrigado aí. Vocês que estão assistindo a gente aí, muito obrigado. Ainda tem um conteúdo muito bom aqui que para você que quer ser um empreendedor... tem um material muito legal aqui. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Mauri, que você vai gostar dessa pergunta. Mauri, franquia, vale a pena ou não?
Olha só que interessante, né? Se você perguntar para os franqueadores, eles vão falar que sim, né? Franquia é um produto que muito forte nos Estados Unidos, ela se desenvolveu bem. No Brasil, eu diria assim, se você vai contratar uma franquia, primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que conversar com o franqueado desse grupo, mas não o que ele te recomendar. Ele vai recomendar alguns, olha, vai em tal lugar, mas ele já brifou esse cara, ele vai já mandar você nos que estão tendo sucesso. Ele vai mandar você no sucesso. Não, você tem que buscar o que não, que ele não falou. É esse que você tem que ir, porque lá, se ele não falou, porque ele não queria falar. Aí você vai conversar com esse cara, quais são as dificuldades, porque o franqueador, infelizmente, ele não enxerga o franqueado como um parceiro, ele enxerga o franqueado como um empregado. O franqueado é onde... Isso é importante. Olha isso para vocês, independente do tamanho. Eu entrevistei uma pessoa algumas semanas atrás, e ela também tinha uma franquia, e ela falou a mesma coisa, só que ela não falou com a mesma autoridade que você está falando, porque ainda ela tinha um pouco de relacionamento ainda com eles, então ela precisava quebrar esse relacionamento. Então ela disse a mesma coisa, ela falou que ela trabalha muito para eles ganharem. Porque o franqueador, ele tudo bem, ele desenvolveu o negócio, ele passou todo, ele investiu naquilo, ele tem lá, e ele vai receber os royalties por isso. Agora, os royalties, eles são pagos em cima do faturamento bruto. Então, vamos dizer que você vendeu 100 mil reais, o royalties é de 5%, você tem que passar para ele, dos 100 mil, não interessa se você gastou com funcionário. Não é do seu lucro, é sobre o faturamento. É a lei, é a regra. E ele não abre mão disso. Pode ser que um franqueado aqui ou ali te ajude, né? Eu conheço alguns que durante a pandemia, franqueadores que ajudaram os franqueados. Mas a grande maioria falou, olha, meu amigo, eu tô com tantos problemas como você, então nós vamos ter que, cada um na sua aqui, se vira. Você tem que pensar no seu fornecedor. O seu fornecedor, se ele não te entregar aquele produto e esse produto não chega para você do jeito que precisa chegar, você vai ter um problema. E existe toda uma cadeia de fornecedores que vão querer receber. Eles estão entregando o produto para você, você comprou, tem que pagar. Eles vão te dar um prazo lá. Aí tem um outro grupo chamado empregados, mão de obra, né? Se você está no restaurante, eu, por exemplo, tinha 10 funcionários. O nosso objetivo na época, depois desse um que eu fechei, eu abri um outro, que a gente é teimoso, né? Empreendedor é teimoso. Muito. Porque agora vai dar certo o segundo. Só que aí eu fui buscar sócios, depois a gente pode até... Vamos falar sobre sociedade. E a sociedade ela é boa porque ela compartilha os riscos, compartilha o lucro, mas compartilha os riscos. E também complementa o empresário, né, o empreendedor. Eu posso ter habilidades, por exemplo, na área de finanças, mas não posso ser tão bom na área de gestão de pessoas ou na própria produção. Então eu vou buscar sócios que vão complementar o meu conhecimento, e isso é muito bom. Porém, olha, imagina você com 10... Era uma virtude que a gente queria, que era promover o bem social, né? Nós é um grupo de empresários, não de comerciantes, né? Então a gente falou, olha, nós estamos criando 10 empregos, e esses caras devem ter 2, 3 dependentes dele, então nós estamos aí 40 pessoas dependendo da gente. Então a gente fez a parte social, que era uma coisa que a gente queria fazer. Pagamos todo mundo em dia, todo mundo registrado, e aí você cai num outro problema. Quando você segue as regras do jogo, o governo te atrapalha, porque os encargos são muito altos. A complexidade é alta. Então, olha, eu falei do fornecedor, aí você chega na mão de obra, falei do franqueador, né? Vou voltar na sua pergunta se a franquia é boa ou não. Aí você tem um outro cara chamado o seu senhorio, onde é que o seu estabelecimento está. Se está num shopping, se está num prédio, na rua, você alugou aquilo, mas você não tem o prédio. Então, ele vive daquilo, ele também não vai abrir mão do aluguel dele. Então você vai ter que pagar o fornecedor, vai ter que pagar a mão de obra, vai ter que pagar o aluguel, você vai ter que pagar os encargos, porque você tem um outro sócio chamado governo, que vai cobrar lá o Simples Nacional, você vai ter que pagar os encargos trabalhistas, você tem que ter um contador, ou seja, depois que você pagar todo mundo, mais o royalties do franqueador, se sobrar alguma coisa, você vai ver se teve lucro ou não. Então, assim, a vida do empreendedor não é tão maravilhas como falam, né? Então, mas, Maurício, isso é bom o que você está falando, é super importante que as pessoas não sabem disso. As pessoas falam, vou abrir um negócio, vou abrir uma franquia, eu vou abrir uma loja, vou abrir um depósito, vou abrir uma farmácia, vou abrir uma empresa, mas ele não sabe dessas dificuldades
que o empresário enfrenta. É o do dia a dia, isso é do dia a dia. Então, isso que você está falando é bem esclarecedor. E aí, você fala, bom, eu montei num shopping, né? Montei um restaurante dentro de uma praça de alimentação, tem um negócio chamado concorrência, né? E a concorrência, ela nem sempre é leal. Há uma briga por preço. E quando a briga por preço, ela destrói, todo mundo morre. Sabe aquele caso onde vai todo mundo para o buraco? Porque uma competição por preço, ela estraga tudo. Se cada um cuidasse do seu ali, fizesse bonitinho, não teria problema. Mas aí começa a competição, um roubar cliente do outro. Dentro de uma praça de alimentação é um rouba-monte ali. Você tem uma franquia dentro de uma praça de alimentação. Agora, se você está sozinho num outro negócio, numa rua, tal, talvez você sofra menos. Mas dentro de um shopping, a competição é muito pesada, muito forte. Então você tem que atentar para isso. Agora, voltando ao caso da franquia, eu diria para quem está pensando em contratar uma franquia, dê uma boa olhada como é que é a frequência de abrir e fechar a franquia desse franqueador. Com que frequência abre e fecham lojas? O meu franqueador, eu não vou citar nomes aqui porque não é do caso, ele estava no Sul e ele abriu aqui 7 lojas em São Paulo. Fecharam todas. Então a culpa não era eu que estava errado. Um dia, nós conversando com ele, ele falou, mas vocês querem fazer as coisas do jeito de vocês. Eu falei, olha, fecharam todas. Não é melhor você pensar aí? Alguém teria que sobreviver se seu modelo está correto, né? Era simplesmente o que a gente queria que ele fizesse. Podemos adequar o produto que é bom para o cliente paulista? Ele não deixava, tinha que seguir a regra dele. Então, assim, essa é uma particularidade. Dá uma olhada se tem frequência de abrir e fechar. Quantas lojas abriram, quantas lojas fecharam? Você consegue essas informações. Então, nós temos franquias aí com 80 lojas, 100 lojas, e tem franquia que chegou e caiu, né? Porque alguma coisa está errada. Então, não basta você ir no site lá de franquias e buscar essas estatísticas, porque eles abafam isso. Então, eles querem que você compre franquias. Você vai numa fila de franquia, só tem sucesso, né? Você não vai encontrar fracasso. Pelo que você está falando sobre o primeiro passo é fazer um planejamento, se for uma franquia, o primeiro passo é fazer uma pesquisa. Pesquisa de mercado. Pesquisar. Não só no consumidor. E os franqueados. Franqueados também e o franqueador. Quais você são tem que fazer as uma dores pesquisa, dele, né? Quais são as dores. Para você também não perder dinheiro e se tornar um escravo do franqueado. E você acaba sendo um empregado dele. Infelizmente, eu conversei com muitos franqueados, porque eu tentei entender por que a gente não estava indo bem. Será que a culpa era nossa? Porque a gente fala, poxa, o pessoal dando certo. Infelizmente, 90% tem a mesma reclamação. O franqueador é uma belezinha quando você está contratando. Uma vez que você assinou o contrato, meu amigo, o encanto acaba, o canto da sereia se vai, e você fica com aquele contrato, e ele vai sempre esfregar isso e está aqui no contrato. E executa o contrato. Tá? Então, tem tempo mínimo para contrato? Sim, os contratos de franquias é 5 anos. 5 anos? 5 anos. E você é obrigado a ficar 5 anos? Se você for sair, você vai ter que negociar com ele, porque ele pode cobrar multa. Olha, tá tudo lá. É exatamente igual você alugar um imóvel. Você vai fazer um contrato de 5 anos, você vai ter que pagar esse royalties, vai ter que pagar a franquia, você paga uma taxa de franquia, e você vai ficar preso com ele. Aí, se no primeiro ano der errado, você vai ter que negociar a rescisão desse contrato, que muitas vezes você sai machucado. E essas franquias que são caríssimas, tipo McDonald's, tipo Habib's, tem umas franquias aí que são caríssimas. Sim. Essas que são mais consolidadas, elas dão melhores resultados? Olha, elas são caras por quê? Porque dão certo. É simples assim, né? Porque tem umas que são muito baratinhas. As baratinhas, que ou estão começando, ou a chance de sucesso é pequena. Às vezes, se você pensar friamente, vale mais a pena você investir numa coisa maior. O caro não necessariamente é bom, mas assim, as franquias, vai montar um McDonald's, custa um absurdo, 2 milhões de reais, uma taxa de franquia. Mas é um sucesso, desde que você siga a regra do jogo e coloque um negócio que tenha fluxo, né? Eu acho que eu comentei com você em outra oportunidade que você tem 2 negócios, né? Você pode ter lucro por margem ou lucro por giro. Normalmente, num comércio, você está trabalhando com giro, ou seja, eu tenho que vender. Então, o que você vai olhar na hora de você fazer a pesquisa? É se tem cliente. Então, se você vai falar assim, poxa, a taxa de aluguel num shopping A vamos falar aqui, 10 mil. A taxa de aluguel no shopping B é 50 mil. Espera aí, eu vou ficar com 10.
será que tem... Por que esse cara é 10 e outro é 50? Porque falta fluxo. Isso mesmo. Então, o de 50 tem muito mais fluxo, ou seja, a chance de você vender lá vai ser muito maior. Uma coisa que nós aprendemos, isso aqui eu posso falar de carteirinha, normalmente você vai contratar o lugar mais barato. É natural. É um erro gravíssimo. O aluguel fixo não é importante. Porque da loja que a gente ficou aberta, nós nunca pagamos aluguel fixo, sempre pagamos mais. Então você tem que pensar no aluguel variável. Ou seja, se vai ter fluxo e eu quero pagar o aluguel variável. Porque se eu estiver pagando o aluguel variável é porque eu estou tendo giro, eu estou vendendo, estou virando. Se eu tiver que pagar o mínimo é porque eu não estou vendendo. Então o raciocínio, embora a gente fala, puxa, não é melhor eu pagar 10 do que pagar 50? Não adianta eu pagar 10 se não tiver ninguém lá. É melhor talvez eu pagar os 50. Correto. E aí vender para poder... Lógico, isso tem que ser trade-off, tem que avaliar os dois casos, mas é um erro pensar nesse valor seco. É um erro que muita gente comete. Ô Mauri, você falou para mim que você não abriria e nem aconselharia as pessoas a abrir restaurante, né? E lojinhas. A gente sabe que tem restaurantes que dão certo, que são aqueles restaurantes que já são consolidados. Exatamente. Restaurantes que já tem um nome, já tem uma marca, tem um bom produto, é conhecido naquela região. Então tem muitas pessoas que se aventuram a abrir restaurante, porque se aquele está dando certo, eu vou abrir um que dá certo. Você falou sobre o restaurante. Por que você fala assim, eu não abriria outro restaurante? Por quê? Olha, a nossa experiência com restaurante, e eu e os meus sócios, nós não éramos do ramo de restaurante. Então, nós éramos empresários que tínhamos, lógico, empresário visa ter resultado, ter lucro, né? Correto. E nós fomos para o restaurante, nós entendemos que a gente ia criar emprego, que restaurante, se eu tiver uma comida boa, como a gente frequenta restaurante, se a comida for boa, eu vou oferecer um treco. Mas por que isso é difícil? Se eu não sou do ramo de restaurante, a chance de eu criar um restaurante do zero é muito pequena. Porque você vai encontrar as pessoas que já são do ramo, passaram a família toda, o avô, o pai, lá tem 100 anos, 50 anos de restaurante, esse cara, a chance dele continuar é alta, porque ele conhece todos os detalhes de um restaurante, né? Vamos pegar aqui, em São José tem alguns restaurantes aí que tem mais de 50 anos e está dando certo, em alguns lugares que se pensasse, jamais faria isso, né? Nós vamos ali no centro da cidade, você vai ali no Coronel, é o pior lugar do mundo para se fazer um restaurante, mas dá certo, né? Em frente para o cemitério. Terça-feira à noite lotado, né? Tudo bem, está calor, mas assim, não faz sentido. Sempre é lotado, né? Sempre. É um case aquilo ali, né? Mas talvez se você tentar abrir na próxima esquina, você não dê certo. Você viu que do lado, um pouquinho mais para frente, tem um mais bonito, maior e vazio. Por que será? Então, né? Porque ele falou assim, se deu certo para ele, vai dar certo para mim. Não tem nada a ver isso aí, não é assim que funcionam as coisas, né? O que deu certo, porque deu certo, e agora ele vai continuar aquilo fazendo dar certo. Mas não quer dizer que se ele fizer algo semelhante em outro lugar, vai dar certo. Porque deu certo aquilo ali. Então, assim, se você é do ramo, nós falamos sobre posto de gasolina, né? Bom, posto de gasolina, se você não é do ramo de gasolina, esquece o posto de gasolina. Porque ali tem detalhes que você jamais imaginou e não estará nos livros. Por exemplo, um posto de gasolina, ele trabalha com giro. Eu tenho que vender muito litro de gasolina porque a margem é centavos. Então, a minha venda tem que ser muito alta. Eu tenho que ter muito cliente para ter ganho. E a gente sabe que o combustível aqui no Brasil, ele muda de preço da noite para o dia, muda tudo, né? Tem combustível que é bom, combustível que é ruim. Aí vem se você é um empresário honesto, você vai vender um combustível bom. Só que para você vender combustível bom, você vai ter sua margem diminuída. Então você tem que vender muito, muito, e ainda tem aquela parte de posto de gasolina que é uma meio máfia, né? Tem um grupo ali que domina o segmento, em algumas cidades tem uma cadeia que domina aquilo. E aí não passa para a cabeça das pessoas isso, mas existe. Então, assim, não é simplesmente abre o posto de gasolina e sai fazendo. Você não é do ramo, é melhor você repensar isso. Então, o conselho que você dá é o seguinte, a pessoa que não é do ramo, qualquer seja o que ele vai fazer, vai empreender, ele tem que conhecer do negócio, ele tem que saber, ele tem que aprender primeiro. Entranhas, os detalhes do negócio, seja qual for, desde a loja de bolo até o posto de gasolina. Se você nunca fez, se você quer fazer, primeira coisa, vá aprender os detalhes, não o macro, os detalhes, vai no detalhe, como é que comporta um funcionário, um frentista de posto de gasolina. Nos Estados Unidos não tem frentista, mas aqui tem. Será que o sindicato deixa tirar? Essas coisas assim. Por que a gente precisa de frentista?
Talvez não precise mais, mas você não consegue tirar porque faz parte da cadeia. Então, assim, vamos pensar uma coisa mais simples. Estou fazendo uma loja de bolo. Você vai ter que se preocupar com a vigilância sanitária. Ela vai passar lá e vai querer olhar os seus insumos. Vai querer ver como é que você faz, se está no prazo, se tem controle de estoque, se aquilo não venceu. E vão te perturbar. Aí fala, puxa vida, até aí aqui, vão. E você, se não tiver certinho, vai ser multado. Então, assim, toda tem os seus detalhes. Em qualquer segmento, seja numa autopeça, numa loja de bolo, você vai ter que cair no seu plano de negócio. E lá você vai ter que olhar esses detalhes. A gente vira e acaba caindo no básico, que é um planejamento. E o que acontece na maioria das vezes, que eu tenho um amigo que gosta de falar, as pessoas não fazem planejamento, elas fazem fazejamento. Já sai fazendo e depois eu vejo como é que faz, né? Não é bem assim. Então, normalmente, a situação de contorno acaba, você já está machucado e aí vem o buraco vai ficando mais embaixo e o seu recurso ele não é infinito, né? Ele tem um limite. E uma hora nós temos que falar de mercado. Você vai ter que estopar isso, você vai ter que parar com esse prejuízo, né? Então, no seu planejamento, você fala, olha, eu vou fazer isso aqui. Se ele não atingir esse objetivo nessa data, para, porque o menor prejuízo é o melhor. Tá? Ô, Mauri, por que as empresas quebram? Simples. Porque não dão resultado. E por que elas não dão resultado? Porque falhou em algum momento no planejamento. No processo, né? Aí falhou o planejamento que vai implicar no processo. E aí tem as contingências também, né? As coisas que vão fazer. O cara pode ter feito um plano, tudo. Chega uma hora, vem uma pandemia. Aí não tem como, né? Eu tenho bastante teorias de por que as empresas quebram, né? Então, eu costumo dizer para as pessoas assim, você aí que está nos assistindo, um momentinho só, eu vou ver se tem algumas perguntas. David, tem alguma pergunta para ir para o Mauri ou para mim? Oi, Mauro, boa noite, tudo bem? Mandando um abraço ao pessoal que está com a gente aqui. O Eduardo Coelho, o Cláudio Chavati, Cláudio. a Isa de Paula e o Eduardo Coelho. E o Guimarães Pinheiro. O Eduardo Coelho está perguntando o seguinte, Mauro, o restaurante Vila Velha também merece um estudo. Os garçons são os mesmos há literalmente 40 anos e o padrão do serviço e da comida é absolutamente o mesmo. Isso é um case de sucesso, nós estávamos falando sobre isso. Tem alguns restaurantes que são tradicionais, como o Coronel, como esse que ele citou. Vila Velha é um sucesso na cidade, né, o melhor pintado aqui da região. Eu acho que ele se enganou, não é 40 anos não, os funcionários têm 50 anos de idade. Então, e se alguém quiser montar um do lado, não vai dar certo? Talvez não dê certo. Porque é cultural já, isso é uma coisa cultural. A mesma casa, do mesmo jeito, há 50 anos, é uma marca registrada, consagrada. É um case, ali é uma marca, aquilo tem um valor. Talvez, se eles mudarem alguma coisa, pode não dar tão certo, né? Tem outros cases aí. Né? Tá. Eu estava falando para você que eu tenho alguma teoria sobre por que as empresas quebram. Então, essas teorias são minhas, né? Mas eu vejo acontecer bastante. Uma delas que é importante, até vou falar para as pessoas que estão nos assistindo, quando você vai empreender, vai montar um negócio, você tem que conversar muito com a sua família. Por quê? A sua família ela tem que saber que você está entrando num terreno diferente, um terreno que vai precisar do seu apoio. E, muitas vezes, as pessoas misturam pessoa física com pessoa jurídica. Isso é uma mistura letal, Mauri, isso é uma mistura letal. O que acontece? Todo empreendedor, não importa o tamanho do negócio que ele está montando, ele precisa de um prolabore. O que é o prolabore? O prolabore é o salário que ele vai ganhar para manter a família enquanto o empreendedorismo dele não alcançou o sucesso. Mas ele precisa ter o mínimo necessário para sobreviver. Então, o que a gente vê é que as pessoas hoje, por não ter um plano de negócio, por não estar acostumado no empreendedorismo, isso já aconteceu comigo, acontece com várias pessoas, mas leva a conta de luz para pagar, leva o cartão de crédito para pagar, a conta de energia, a conta do celular. Isso não pode. Você tem que ter um prolabore, você vai receber R$5.000 por mês, a família tem que se adaptar àqueles R$5.000 por mês e não pode desfalcar a empresa. Isso que eu vejo muitas pessoas desfalcando uma empresa, porque a empresa é um ser vivo. Ela precisa crescer, ela precisa de alimento para crescer. Exato. E aí você vai desfalcando, você vai tirando um pouquinho do caixa aqui, um pouquinho do caixa dali. Daqui a pouco falta para você pagar o fornecedor, falta para você pagar o funcionário. Aí você começa o desespero. Então, primeiro passo assim também,
teoricamente, que na prática funciona, é você ter um prolabore. Você fala, vou ganhar. Você vê, cada um tem a família, então fala, qual que é o mínimo necessário para a nossa sobrevivência durante alguns meses? É 5 mil por mês? É 3? É 10? E você tem que se adaptar com aquilo. Não pode falar, faltou, eu vou pegar do caixa da empresa. Então, também isso é um motivo comum, muito né? grande. Muito comum. Comum, mas não deveria. É um motivo de fracasso das empresas. Mauro, tem uma questão interessante quando você monta um negócio. Todo negócio, seja ele um negócio físico ou um negócio virtual, ele vai passar por uma coisa chamada curva J. Curva J, ou seja, você faz um investimento, no primeiro momento ele passa para negativo, até que o negócio amadureça e começa a ficar positivo. Alguns chamam de curva S também, se fosse. Mas esse vale, ele vai acontecer em qualquer negócio. Então, primeiro eu investo dinheiro e eu tenho que ter recurso para passar esse período do vale até que comece a dar resultado. Se eu for cair nessa ciranda de eu ir lá e destruir o caixa da empresa, né, pagando contas pessoais, eu nunca vou sair desse buraco. Então, eu faço um planejamento e digo, olha, eu vou levar 1 ano para esse negócio amadurecer. Eu tenho que ter recursos para não tirar nada durante... Embora eu tenha meu prolabore, porque a legislação exige e eu preciso ter, por causa de INSS, esse negócio todo, mas eu tenho que vencer esse vale da curva J. E aí, depois que eu venci, aí, sim, a minha empresa agora prosperou, eu vou passar a ter antecipação de lucro, aí é outra coisa. Então, você tem que fazer gestão do seu fluxo de caixa. Vou entrar aqui num dado técnico, mas fluxo de caixa é uma das piores causas que levam a empresa a quebrar. Então, fluxo de caixa negativo. Se eu não tenho dinheiro para pagar o fornecedor, eu vou tomar um crédito, vou buscar um empréstimo. Busquei um empréstimo no banco, passei a ter uma despesa financeira, que não é da minha operação. E aí vou fazendo, e aí eu vou lá e tiro o dinheiro para pagar a minha conta de casa. A conta de luz venceu, a conta de telefone venceu, tiro do caixa. Ou seja, você nunca vai estar com fluxo de caixa negativo. Como é que uma empresa teria que funcionar? Um fluxo de caixa positivo. E como é que isso funciona? Eu tenho que pagar o fornecedor num prazo maior daquilo que eu vendo. Então, se eu compro uma mercadoria e compro para pagar em 30 dias, que é normalmente o que se pratica, eu tenho que vender essa transformar e vender essa mercadoria e receber por ela antes de 30 dias, para eu trabalhar com o dinheiro do fornecedor. Isso é uma coisa, um dado econômico, mas isso não acontece, porque você compra, paga em 15 dias, porque o fornecedor vai fazer a mesma coisa com você, ele quer receber rápido, você vai vender, aí você vai transformar aquilo, você leva 2 semanas para transformar aquilo e vai vender no cartão, que vai receber 30 dias depois. O seu fluxo econômico está totalmente negativo. Aí vai lá, vai dar fluxo de caixa negativo. Vai ter que tomar crédito. Então, tudo esse treco, eu não queria entrar muito no economês aqui, mas isso tem que estar no plano, tem que estar no planejamento. Né? Tá falando da onde virá o recurso para eu passar esse momento até que eu entre em regime. E outra coisa super importante, você falou de misturar as contas pessoais com as contas da empresa. Isso é comum, acontece, e é um dos motivos que levam à falência dos negócios. Mas existe um outro que é chamado resultado operacional. É misturar assim. O que é o resultado operacional? É ver se a minha operação é eficiente. E aí eu tenho que tirar da conta tudo que não é operação. Eu fiz um investimento, eu comprei aqui uma vitrine. Ela não é operação. Ela vai melhorar a minha operação, mas ela não é. Esse dinheiro é investimento, não entra na minha operação. A operação é, eu compro uma mercadoria por 10, vendo ela por 20, e então é a minha operação, a minha empresa é eficiente. Agora, se eu compro por 10 e vendo por 20, mas nesse meio campo eu paguei funcionário, paguei aluguel, paguei imposto, e aí quanto que sobrou? Gastei 30, ficou negativo 10. Então a sua operação é deficitária. Eu não estou entrando aqui com despesa financeira, nem com investimento, isso tudo tem que ficar fora, para eu pedir a operação. Então, vou falar agora se eu estivesse comprando uma empresa. O que me interessa? Alguém quer me vender um negócio. O que eu quero saber? Eu falo, eu quero ver a sua operação, o seu fluxo operacional, para ver se ela é eficiente. Não, ele vem com umas contas, bota tudo, dinheiro que entra. Não, tira só a operação, limpa tudo. Se a sua operação for positiva, for uma empresa superavitária, deixa eu ver quanto é que vale essa empresa. Aí entram os múltiplos que você consegue avaliar. Mas se eu não conseguir ver essa operação, e eu tenho certeza que 70%, 80% dos empresários não sabe disso, porque eu também faço algumas consultorias de empresas,
Quando você fala, qual é a sua despesa operacional? Não sei. Então, vamos começar do zero? Para eu ver se a sua empresa tem solução, eu tenho que entender da parte operacional dela, para ver se ela é viável ou não é. E aí eu vou cair no fluxo de caixa, eu vou cair no giro, eu vou cair em tudo e vou fazendo esses trecos. Isso tudo tem que estar no plano. Ah, mas é muito complexo, né? Uma lojinha de bolo tem que ter isso. Desde uma banca de jornal tem que ter isso. Quando você falou do bolo, eu lembrei do bolo, eu lembrei da paleta mexicana. Isso é modismo. Então também as pessoas têm o costume de quando entra um produto que é modismo, ele vai... O bolo hoje é modismo. Tá cheio de casa de... Nunca vi o pessoal gostar tanto de bolo, loja de bolo. No caso da paleta mexicana também, aquele monte de pessoas montando negócio para vender paleta mexicana. Você vê no que deu. O bolo também, não existe tantos clientes para comer tanto bolo, não existem tantas pessoas para comer a paleta mexicana. É um modismo, é passageiro, isso passa. Então as pessoas também cometem esse erro, empolgação, excesso de confiança, falta de aconselhamento, porque isso também é importante, as pessoas não se aconselham. Eu costumo falar muito aqui que as pessoas se aconselham com quem não deve. Se aconselha com o primo, com um amigo da família, com o irmão. Não, você tem que aconselhar com o Maurício, você tem que aconselhar com pessoas que têm histórico, que têm vivência, que têm experiência, com pessoas que conhecem o mercado. Ah, vai que vai dar certo, não é só bater nas costas e sair de uma... Como muitas pessoas saem de uma palestra todo empolgado, eu vou ficar rico, eu vou ser empreendedor, agora é a minha mente que tem que mudar, eu vou mudar tudo, daqui a pouco quebra a cara. Então, tem que ter os pés no chão e encarar a realidade. Eu acho que a palavra mágica é pé no chão e saber o que está fazendo. Então, assim, você vai... Hoje nós temos muitos lugares acadêmicos, você vai no Sebrae, ele te dá um suporte muito bom, você vai, mesmo na internet, tem algumas coisas, mas você precisa conversar com quem já fez. Correto. Academia é muito boa, por isso que eu falei do benchmarking. Mas tem muito professor de academia que nunca montou negócio nenhum. Como é que ele vai falar de negócio baseado em livro? Tudo bem, a teoria é perfeita, mas ele nunca passou uma dor de barriga na vez. Ele nunca ficou, olha, o boleto está vencendo, eu não tinha dinheiro para pagar. Ele não passou, como é que ele vai? Como é que você se sente? Vai conversar com alguém que tem... tudo bem, não tem problema de seguir as literaturas, tem que fazer. Mas faça o curso, mas depois vai conversar com quem vive aquilo, né? Se eu for montar uma padaria, converse com um cara que tem padaria. Vou montar uma oficina, conversa com o cara da oficina. E tem duas coisas assim, super relevantes quando a gente vai montar, bem básica. Eu tenho que ter o fornecedor, eu tenho que saber transformar e eu tenho que ter o cliente. E eu colocaria, o cliente é o que vai comprar. Esse cara, ele é mais importante que o resto. Eu posso ter a matéria-prima, eu posso saber transformar, mas se eu não tiver cliente, eu vou quebrar. Porque alguém precisa consumir o meu negócio. E aí vai entrar o marketing, vai entrar a qualidade, vai entrar a sua habilidade de fazer chegar nas pessoas isso. Porque se você não tiver quem compre o seu produto, ele pode ser o melhor do mundo, vai morrer. Por outro lado, se você tem cliente, mas não tem o fornecedor de matéria-prima, ou ele está muito longe, também vai ter problema. Eu vou dar um exemplo aqui bastante simples, que eu vivi isso. Lá atrás, ainda quando eu era jovem, eu morava num sítio e eu resolvi criar minhoca. Para que eu queria isso? Para fazer humus, né? Apareceu uma matéria, acho que foi no Grupo Rural, que o humus estava na moda e tal, e eu falei, pô, o humus é legal. Eu tinha espaço, tinha água, tinha tudo no meu sítio, eu montei um canteiro, comprei as minhocas, um tantinho de minhoca, estava lá, dava 1 quilo. E aí segui as regras, montei o canteiro, botei lá, era esterco de vaca, você punha a minhoca, tampava e aguava todo dia. Em 30 dias, esse 1 quilo virou um absurdo de minhoca. Eu nunca vi tanta minhoca junto. E transformou, aquele esterco que botou lá, virou humus. Aí eu falei, puta, eu tenho que ver se tem cliente, né? Eu não fiz plano de negócio nenhum, né? Eu era novinho. Aí eu fui ver, tinha cliente. Eu fui numa loja dessas de ração e o cara falou, olha, se tiver eu compro. O primeiro lote foi... eu produzi 60 sacos de 60 quilos, 600 quilos. O cara comprou tudo. Falei, puxa, esse negócio aqui é legal, né? Aumentei, já de 2 canteiros, montei para 5 canteiros. Aí, rodei a região para matéria-prima, porque primeiro eu peguei ali, né, por perto mesmo, né, do meu pai e tal. Fui comprar matéria-prima, consegui comprar 1 caminhão de esterco de vaca. Preenchi o canteiro, falei, nossa, aquilo deu humus para caramba, vendi tudo. Opa, legal. Eu não tinha mais quem fornecia matéria-prima. Fui comprar, mas ninguém queria vender esterco de vaca. Eu precisava, falei, olha, meu plano vai ser 1 caminhão por semana, para mim ter a produção, ia fazer rodízio. Eu fechei o negócio, porque não tinha matéria-prima. Eu tinha o cara que comprava o humus, mas eu não tinha o esterco. E quem que vende esterco?
Cara, eu visitei fazendas que o cara tinha pilhas de esterco, mas ele não vendia nada. Ele falou, não, esse aqui é meu, não vendo. Eu falei, não, eu quero um caminhão por semana, não quero de jeito nenhum, nem pensar. Quer dizer, então você não teve o sucesso aí eu não tive porque não tinha um eu faltou, onde que eu errei? No planejamento, que eu não fui ver a matéria-prima antes. Eu falei, esterco tem tudo quanto é lugar do mundo, né? Então, o que mais tem aqui é fazenda, né? Vai ser fácil. Errei, feio. E era um negócio promissor. Porque o humus ficou bom, eu tinha o comprador, eu sabia fazer, eu tinha espaço, tinha tudo, e eu mesmo fazia. Não tinha matéria-prima, morri, o meu negócio fechou. Quer dizer, nem foi, né? Porque não tinha matéria-prima. Esse do restaurante foi na outra ponta. Não tinha cliente. O produto era muito bom, gaúcho, né? Não tinha cliente para o produto gaúcho aqui em São Paulo. Então, olha só, eu posso saber transformar, mas se eu não tiver o fornecedor e não tiver o cliente, não prospera. Né? Você tem um negócio que depende de um fornecedor, que vem matéria importada, e também tem que ter o cliente lá que vai comprar. Né? Correto. E eles têm que estar vivos, né? Tem que estar ativos e você ligado. Ô Mauri, eu vou falar um pouco sobre sociedade, que nós estávamos comentando. Eu costumo dizer o seguinte, quando um casamento se acaba, existe assim, você tem 2 pontos de vista. Se você vai conversar com a mulher que está separando do marido, ela vai falar que a culpa é do marido, vai falar por quê. Você vai conversar com o marido, a culpa é da mulher, então você não sabe para quem você dá razão, porque são pontos de vista diferentes. Então, na sociedade é a mesma coisa. Eu vi muitas sociedades se acabarem, porque as pessoas têm ponto de vista diferente. Aí você vai conversar com porque meu sócio fazia isso e isso. E você vai conversar com outro sócio, fazer a mesma coisa. Eu tenho uma experiência boa de sociedade, né? Que eu tenho 38 anos, estou com o mesmo sócio, inclusive mandar um abraço para o Cláudio, que ele deve estar me assistindo, que ele fez uma cirurgia, estima melhoras para você, Cláudio. Então eu tenho uma experiência boa. Lógico que a sobrevivência com uma sociedade não é fácil, é igual um casamento, temos nossas dificuldades também. Antes de você responder a pergunta sobre sociedade, eu vou falar um pouco da sociedade, porque eu tenho experiência para falar, né? Então, quando eu falo para as pessoas terem sócio, ela precisa ter um sócio. Primeiro, tem que ter um sócio que tem caráter, tem que ser ético, honesto. Você tem que confiar no seu sócio. Primeiro passo é esse daí. Então, os valores têm que ser iguais. Os valores têm que ser iguais, senão você não começa uma sociedade. Não adianta você falar, o cara é um bom vendedor, mas é malandro. O cara é um bom empreendedor, mas é malandro. Não existe isso. Então, o primeiro passo seria os valores. Você compartilhar os mesmos valores. Mas numa sociedade é necessário que existe a diferença de opiniões, não a diferença de opiniões. Você gosta do azul, o outro gosta do amarelo, e aí você chega numa combinação que dá uma cor que todo mundo gosta. E é muito necessário a sociedade, no meu ponto de vista, é como um casamento mesmo, você precisa saber lidar com o lado de lá, o lado de lá precisa saber lidar com o lado de cá. Então, das 7 às 5 nós somos sócios, né? E depois disso aí nós não somos mais sócios, somos amigos, somos vizinhos. Então, a sociedade tem um lado positivo, se dá certo, ela é muito positiva. Se ela é errada, você perde até o seu amigo, porque as pessoas chamam amigos para ser sócios, chamam irmãos para ser sócios. E eu já vi brigas de família, eu já vi pessoas perderem amizades que eram amizades antigas. Então, lidar com sociedade é uma parte emocional muito boa. Tanto que eu tenho meu sócio, 38 anos, nós somos em 3, temos mais 2 sócios, e a gente tem se dado muito bem. Lógico que a gente discute dentro do profissionalismo, né? Dentro do profissionalismo, a gente não concorda em muitas coisas, mas a gente sabe que tudo é para o bem da empresa. O que você tem a falar sobre sociedade? Olha, eu já tive negócio sozinho e já tive negócio com sócio. Eu diria para você, a sociedade, ela é necessária. Ela é necessária. Porque se você é sozinho, você vai ter um limitador, que é a sua capacidade de crescer. O seu tempo é limitado, a gente não tem todo o tempo do mundo, então pode ser que o seu negócio cresça, você não vai dar conta de tudo. A sociedade tem que tomar esse cuidado. Os valores dos sócios têm que ser iguais. Os conhecimentos não. É até bom que sejam totalmente diferentes. Porque se você tiver 3 sócios e eles tiverem o mesmo conhecimento, a sociedade é capenga. Ela vai estar presa num determinado, e aí vai começar a brigar entre eles. É interessante que os sócios sejam de conhecimentos diversos, porque isso vai enriquecer a sua empresa, vai ter um ganho de qualidade muito forte. Por outro lado, você pode ter pessoas que pensam diferente, mas tenham valores iguais.
Por exemplo, a minha sociedade, o último restaurante, a gente tinha vários sócios. O negócio não deu certo, mas os sócios são amigos, continuamos aí, tomamos as nossas cervejas do mesmo jeito. Por quê? Porque os valores são os mesmos. Então, quando você for criar uma sociedade, pense nos valores do sócio. Ah, mas é meu irmão. Mas o seu irmão pode não pensar igual a você. E a sociedade, se você tiver dificuldade no seu negócio, é que você vai conhecer realmente quem é o seu sócio. Então, ele tem que ter esses valores na alegria e na tristeza. É igualzinho ao casamento. Se o casamento está indo por dificuldade, mas ele sobrevive por quê? Tem os mesmos valores. Um casamento dá certo porque, normalmente, o casal são diferentes. Porque um completa o outro. Se fosse igual, ia ficar monótono de tudo, né? Na sociedade é a mesma coisa. Você precisa ter sócios com pensamentos, conhecimentos diferentes, mas valores iguais. Certamente isso vai prosperar. O negócio pode não dar certo, mas a sociedade vai continuar. Se vocês continuarem amigos. Porque se o negócio não vai bem e você não pratica os mesmos valores, vai ter uma guerra ali. Ou se você tem uma vida que, se quebrar, não tem problema, você dá conta, mas o outro não, depende daquilo, vai ser um tal de puxar o tapete do outro ali. Então, já começou errado. Então, é melhor. Mas qual é o segredo? É valor. Se pensamos iguais. Os conhecimentos, não. É bom que sejam diferentes. Mas os valores, é o que você falou. A sociedade, ela dá certo. Por quê? Vocês se completam em conhecimento e os valores são comuns. E é aí que está o segredo da sociedade. Não há problema algum em ter sócio. Eu já vi histórias aí que sócio não dá certo. Dá sim. Você só escolheu o sócio correto, né? Só que qual que é a mágica disso? Você vai ter que entender, né? Tem uma frase do Steve Jobs, que não sei se todos já ouviram, mas ele fala assim: quando você vai montar um negócio, não conte com os seus amigos e com os seus parentes. Eles não vão comprar de você. E é verdade. Por várias razões, né? Os amigos, às vezes, ficam enciumados. Pô, ele montou um negócio, eu não vou lá comprar dele porque ele vai crescer e eu vou ficar aqui. Tem muitos, eles não são amigos, né? Já vi aqui. Mas não, o Steve Jobs fala, o parente vai lá para pegar mais barato. Ele vai comprar. O parente, ele acha que você tem que vender para ele mais barato, porque ele é seu parente. Mas isso é um negócio, né? Então, assim, eu quando li esse texto do Steve Jobs, eu falei, cara, é verdade, eu passei isso. A gente não, o nosso parente, ele quando quer comprar, não quer pagar, ele quer usar. Os amigos não vão, ou vão no vizinho, não vão no. Olha, eu teve, assim, o cara foi do lado do meu restaurante, sentou no vizinho e não comeu no meu. Depois me ligou e falou, olha, eu vi você lá, viu? Eu vi também você sentado no vizinho. Por que ele não foi lá no meu? Porque, sei lá, devia ter a razão dele. Mas muitos fizeram, não foi um, foi vários. Porque existem algumas coisas que não dá certo, né? Então não conte com isso. E na sociedade é a mesma coisa. Quando for montar um negócio, procure sócio de mesmo valor. Não necessariamente precisa ser o seu parente ou o seu amigo mais próximo, mas os valores têm que estar alinhados. Se os valores alinhados, dá certo. Tem algumas perguntas aí, Davis? Aí... Um abraço para o canal do Serra Serra, que está assistindo a gente no YouTube. Ele diz o seguinte: boa noite, Mauro e Mauri. Parabéns pelo tema abordado e são dicas de ouro. As pessoas trabalham a vida toda e às vezes por falta de conhecimento e dicas valiosas como estas vão à falência. Correto. Legal que o pessoal está entendendo a mensagem. Eu falei para o Mauri quando vim para cá, Mauri, se a gente puder ajudar pessoas que esse número estatístico de 70% das empresas quebrarem no primeiro ano, a gente tem que trabalhar para que isso diminua, né? Nunca nós vamos chegar no zero, mas pelo menos 30%, 40% só. Tem que diminuir, né? Tem que diminuir esse número. Mauri, tem um assunto que está muito em pauta hoje, e que eu acho muito importante, que as pessoas têm perdido família, têm perdido emprego, têm perdido negócio, que é a inteligência emocional. Inteligência emocional é muito sério. Por quê? Parece que é um limitador no seu nível de estresse. Tá? Parece que você é tentado, qual que é o seu nível de estresse. E quando ultrapassa o seu limite, aí você perde a cabeça, você perde a paciência, você responde o que não devia responder, você faz o que não devia fazer, e depois, mais tarde, você se arrepende. Então, tem vários livros escritos aí, que eu já li muitos, até na Bíblia tem vários
em Provérbios fala muito sobre, já no passado já falava sobre inteligência emocional, hoje te dá o nome de inteligência emocional. Hoje a gente fala, eu chutei o pau da barraca, né? Mas é inteligência emocional, tem que saber lidar, porque família, casamento se perde por causa da inteligência emocional. As pessoas perdem emprego, perdem negócio por causa da inteligência emocional. O que você falaria sobre essa inteligência emocional? Qual o nível de estresse que nós devemos aguentar o nosso cliente e fornecedor? Isso é uma pergunta ou mais empregado também, né? Para psicólogo, né? Mas é interessante. É muito interessante essa. Você quando você tem um negócio que tenha empregados, você tem funcionários. Você pode ser sozinho, mas tem funcionários. Você vai ter que interagir com esses funcionários. Embora eles sejam seu empregado, eles têm direitos e obrigações. Normalmente o empregado adora os direitos e detesta as obrigações. E aí você vai ver se ele está procurando emprego ou se ele está procurando trabalho, né? Existe uma diferença gigante entre trabalho e emprego. Se você não entender isso e saber que ele também tem as limitações e saber controlar esse limite, isso não vai dar certo. Porque o empresário vive estressado. Porque um monte de coisa que a gente já falou aqui. Você tem que matar a linha por dia. Estressado com o governo. Você não trabalha. Empresário, uma coisa importante para quem está pensando em montar um negócio. Você trabalha numa CLT, trabalha 8 horas, 40 horas por semana, e no final do mês seu salário está lá. Empresário, não. É 16 horas por dia, não tem sábado, domingo, nem férias, nem 13º. Então já começa daí. Depois que você pagar todo mundo, se sobrar alguma coisa para você, vai ser. Você vive estressado. E essa inteligência emocional tem que fazer parte, senão você destrói o relacionamento. Então, assim, a gente sabe de histórias aí, assim, esdrúxulas, mas isso é o dia a dia. O empresário precisa estar emocionalmente controlado. É fácil de falar. Difícil de fazer, né? Difícil fazer. Porque as contas começam a chegar e o cliente reclamando. Olha, imagina um restaurante lotado e o cliente vem, come o prato, depois vem falar, olha, estava duro o meu bife, mas ele já comeu. A gente fala, tá bom, mas por que você comeu? Por que você não trouxe ele aqui na hora que você pegou? Né? E ele está fazendo isso de picuinha. Você sabe que ele comeu tudo, pagou, só que ele vem aqui para te encher o saco porque ele quer os 15 minutos de fama dele. Fazer o carnavalzinho, porque o restaurante está cheio. É normal acontecer isso. E você não pode, você tem que fazer o quê? O que eu fazia no meu restaurante? Eu tive 2 casos assim, eu peguei o dinheiro do caixa, ele me pagou com cartão, eu peguei o dinheiro e falei, está aqui seu dinheiro. Desculpa, se estava ruim. Né? Mas você devia ter reclamado antes, tá? Da próxima vez, você olhou, traga aqui que eu troco, mas não faz isso, não. E já não deixa ele ter o segundo de fama. E ele pegou o dinheiro? Pegou. Então ele já estava com segundas intenções. Eu fiz isso 2 vezes, eu prefiro isso e ele vá para casa feliz do que eu ficar dando uns 5 minutos para ele fazer o rosa. Ele foi embora, acabou, não teve muvuca nenhuma, ainda ficou chato para ele. Imagina se eu vou bater boca, eu não vou devolver, ia dar um carnaval, é o que ele queria. Então, assim, controlar esse lado emocional Agora, fácil de fazer isso? Não, eu tinha vontade de pular no pescoço do cara, mas eu tive que fingir que estava tudo bem. E eu tive que aprender a fazer isso, porque você está na linha de frente ali, não dá para bater boca com o cliente. Imagina, né? Mauri, você com toda a experiência que você tem, então você já passou por vários processos e esse foi um deles. Então você teve a calma de devolver o dinheiro, falar educadamente com a pessoa, a vontade era outra. Mas tem pessoas que naqueles 5 minutos se estressa e acabou. Vai tudo por água abaixo. Então, se nós fosse fazer um programa aqui só para falar sobre a emoção, sobre inteligência emocional, e nós vamos levar muito tempo, porque é um do ponto importante. Você pode fazer um plano de negócio, você pode ter um ponto muito bom, você pode ter um produto muito bom, mas se você não controlar o seu espírito, é péssimo. As pessoas vão falar, toda hora que eu vou lá o cara briga comigo, porque existem pessoas que se descontrolam facilmente. Sim. Como eu disse para você, da Bíblia fala assim, é mais fácil conquistar uma cidade do que controlar o nosso espírito. Então você vê, em Provérbios fala isso. Então é uma dificuldade muito grande que já no passado as pessoas tinham essa dificuldade, as pessoas já passavam por isso. Então hoje continua a mesma coisa. Então nós temos que aprender a lidar com situações dia a dia, porque vai aumentando, a pressão não acaba, ela aumenta a pressão. Por que
na verdade, a gente fica mais maduro para lidar com situações que aquilo vira até entra no nosso cotidiano, porque nós já nos acostumamos com aquele nível de estresse. Mas imagina quem está começando, é difícil. Olha, é difícil. um ponto. Além de tudo o que ele já teve que falar, que nós já falamos aqui, ele ainda tem esse lado emocional que ele tem que cuidar. Né? Então, não é fácil ser empreendedor, não. Empreendedor não é para amador. Não é para amador. Tá? Então, por isso que não é. Pensar. Eu me dei uma coisa, um empreendedor, ele é um líder ou não? Ele pode ser um líder, mas o empreendedor ele tem não precisa, não é necessário não precisa ser um líder, porque você pode ter lideranças, você pode ter outras pessoas que vão fazer esse papel. O empreendedor ele tem que gostar daquilo. Então, por isso, a chance de um empreendedor por necessidade dar certo é muito menor do que a chance de um empreendedor por oportunidade, porque o que vai fazer por oportunidade, geralmente ele já gosta daquilo. Então, o fato de você gostar, você vai fazer aquilo com prazer, e aí você vai fazer. Não está indo bem, mas você não está tranquilo, eu gosto disso, vai dar certo. Agora, o cara que tem necessidade, que tem que pegar o dinheiro dali para pagar as contas, o estresse vai na lua. E aí chega alguém e fala alguma bobagem, é tudo o que precisava para explodir. Então, assim, o empreendedor, ele tem que ter essa característica. Não é qualquer um que é empreendedor, viu? Infelizmente, muita gente gostaria de ser empreendedor, mas nem todos conseguem porque não tem essa... Tem que dominar isso. Eu estou falando aqui, parece fácil. Eu não nasci bonzinho, calminho. Não, eu aprendi a ser isso. Que senão não vai. Se você chegar e dar murro em ponta de faca, eu já fiz muita besteira, né? Mas eu fui aprendendo que não adianta fazer isso. Alguém tem que ceder. Ô, Mauri, eu vejo muito empreendedor que é teimoso. Ele insiste num produto que quem está de fora sabe que não vai dar certo. Mas ele insiste. Quando é que o empreendedor percebe que ele tem que dar um passo atrás, que ele tem que recuar? Porque até exército, quando está na guerra, ele sabe que vai perder, eles recuam. Porque tem empreendedores que são teimosia, aqueles que não recuam. Por isso que lá no começo eu falei. Orgulho, não sei. Resiliência é uma coisa, teimosia é outra coisa. Né? Resiliência é você cair, levantar e fazer de novo. Agora, teimosia é querer fazer a mesma coisa do mesmo jeito o tempo todo. Você não chega em lugar diferente fazendo a mesma coisa. Isso já é uma coisa bastante batida, né? Tá. Ninguém chega a um lugar diferente indo pelo mesmo caminho. Você vai sempre chegar no mesmo lugar. Esse tipo de teimosia é comum, porque o cara insiste no erro. Está fazendo errado, mas volta e faz de novo. Quem está de fora está vendo. Só que o que esse cara tem que fazer? Olhar de fora. Existem várias visões, né? Quem está dentro do negócio enxerga uma maneira. Eu comentei lá no começo, a gente não vê com os olhos, nós vemos com o cérebro. Então, quem está envolvido naquele cenário vai ter uma visão. Quem está de fora enxerga um outro contexto. E quem tem mais longe ainda enxerga um terceiro contexto. Então, tem várias visões de pessoas com mentes diferentes. Então, para quem está de fora, comentar de uma empresa que você não faz parte, você tem uma visão. Você vai vir aqui de uma maneira. Quem está envolvido no dia a dia, ele enxerga completamente diferente, porque ele está naquele contexto. Às vezes, esse cara que está dentro, ou ele sai dali, e a gente fala sai fora da caixa, né? Ou ele pede ajuda de quem está fora. Como é que você... Olha isso para mim, chama um consultor, como é que você está vendo? Aí o cara vai chegar e falar, o cara fala, puta, esse negócio aqui não é a melhor escolha que você fez. Por isso. Cara, eu não tinha visto isso. Porque tem que tomar cuidado para não ser envolvido com aquilo. Ele tem que tomar cuidado para não ser tarde demais também. Ou às vezes ele perdeu muito dinheiro. Por isso, de novo, né? O planejamento lá atrás, você vai dizer aqui, ó, eu tenho que chegar em... Você bota o que a gente chama de gates ou metas. Né? Eu cheguei no gate 1, deu certo? Corrige ou não? Continuo? Precisa melhorar? Precisa corrigir? Corrige e avança. Às vezes tem que fazer o recuo, né? Às vezes você dá um passo atrás para dar 2 para frente. Opa, não é por aqui. Volta, revê e vai do jeito certo. É fácil de fazer isso? Claro que não é. Mas se você não começou do jeito, se você não fez o plano inicial, não tem como corrigir, porque como é que eu vou corrigir alguma coisa que eu não sei para onde estou indo? Então é a historinha da Alice, né? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Está o gato da Alice lá. Vai para onde você quiser. Para onde você quer ir? Não sei. Então vá para onde for. Então, assim, lá atrás, eu tenho que saber onde que eu estou, depois eu vou ter que saber para onde eu quero ir, e aí eu defino como é que eu vou fazer, né? Eu gosto de usar o exercício aqui, eu estou em São Paulo, tenho uma reunião no Rio, então eu estou em São Paulo, sei. Aí eu tenho uma reunião no Rio amanhã. Como é que eu vou? Eu posso ir de carro, eu posso ir de moto, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de trem, acho que não sei se tem para o Rio.
Posso de avião. Até a pé, se você até a pé, se você quiser. Aí é amanhã à tarde. Eu vou de ônibus, compro uma passagem de ônibus, mais barato, vou dormindo. Ah, não dá tempo, eu vou ter que sair amanhã. Eu vou de carro. Então, assim, eu estou aqui e quero chegar lá. Eu estou no ponto A, ponto B. O como é as contingências. O que eu tenho que fazer? Então, se você não souber onde você está, não adianta pensar onde vai chegar. Primeiro, pense onde você está. Para onde eu quero ir? E aí trace os caminhos. São sempre mais de um. Aí você escolhe aquele que mais se adequa à sua realidade. E aí pronto. Isso é um plano muito simples. E as pessoas fazem isso? Não. A maioria não fazem esse pensamento básico que eu estou comentando aqui. Poxa vida, mas os caras não fazem. Eles pulam essa etapa. Mauri, eu sei que o seu conhecimento é grande, mas já acabamos, sabia? De novo? De novo. Mauri, eu queria agradecer você aí pelo conhecimento compartilhado. Eu sempre falo para vocês que o conhecimento a gente precisa compartilhar. Nós fazemos parte do Invoz, você também faz parte do Invoz, e as pessoas compartilham o conhecimento, elas usam o conhecimento para o bem da sociedade, para o bem das pessoas. É isso que você está fazendo aqui nessa noite. Você está compartilhando o seu conhecimento, a sua experiência, para as pessoas que vão começar agora, para que elas possam evitar o fracasso e possam chegar ao sucesso. Eu costumo dizer que existe uma ponte muito grande, uma distância muito grande entre a prática e a teoria. A distância é muito grande. Na hora que a pessoa, na teoria, ela imagina, é tão fácil imaginar as coisas, tudo dá certo na teoria, mas na prática é completamente diferente. E aí você vê os obstáculos. E o que você está passando para nós, você tem o conhecimento teórico, que eu sei que você ensina as pessoas, e você tem o conhecimento prático também. Então, estou muito feliz aqui com a sua presença. Gostaria de agradecer as pessoas que nos acompanharam até agora. Então, gente, olha, fica aqui o recado. Você que quer ser um empreendedor, você precisa ter juízo, você precisa ter bom senso, você precisa analisar direitinho o grau de negócio que você vai entrar, analisar o risco, ver o tempo que você vai ter o retorno do seu dinheiro. Tem muitas variáveis que podem definir o seu fracasso ou o seu sucesso. Então, pensa bem, leia bons livros, assista palestras. Quando você for empreender, não vai gastar aquele dinheiro suado que você ganhou na sua indenização, na empolgação, por excesso de confiança, e você pega aquele dinheiro e coloca no negócio, depois você perde tudo, e depois você, para recuperar, vai muitos anos. Então, fique bem atento em todos esses detalhes, esses comentários que o Mauri fez para nós aqui, e tenha sucesso na vida. Obrigado para todos aqui que participaram. Mauri, pode se despedir do pessoal aí nessa câmera aqui, ó. Olha, obrigado, Mauro, pelo convite. É um tema gostoso, né? Tanto que muito bom. Passa muito rápido. Uma coisa, a última dica aqui que eu digo para quem está... Não tenha vergonha de pedir ajuda. Existe muita gente competente disposta a te ajudar. Então, o pior erro é você tentar fazer tudo sozinho. Peça ajuda. Não é errado, não é pecado, nada. Pedir ajuda e você vai... Quem pede, recebe. Isso a gente brinca no futebol, né? Quem pede, recebe, quem desdoca tem preferência. Já diziam isso na minha época de futebol. Mas no negócio também. Não sabe, pede ajuda. Tem muita gente boa. Mas eu gostei muito do tema. Obrigado mais uma vez. E sempre que precisar, estamos à disposição. Segunda vez, legal. Olha, muito importante. Fiquei muito feliz com a sua visita aqui. Legal. Obrigado aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Cláudio, aí tem uma boa recuperação aí. Um abraço a todos. Isa, um abraço para você também. E um abraço para todos os ouvintes, né?